Houve alguns desenvolvimentos importantes no caso criminal de Sean Combs, incluindo que as autoridades federais podem estar viajando para o Reino Unido para encontrar mais supostas vítimas. Vou deixar vocês por dentro agora. Depois que um júri o indiciou por acusações federais em Nova York, ele está enfrentando acusações de extorsão, conspiração, tráfico sexual pela força, fraude, coerção e transporte para se envolver na prostituição, e P. Diddy supostamente envolvido em uma campanha de atividade criminosa incluindo tráfico sexual e abuso de mulheres por anos, e estava operando uma empresa criminosa, que ele usaria drogas e violência, ameaças para forçar as pessoas a se envolverem nessas performances sexuais, chamados de freak-offs, geralmente ou muitas vezes com profissionais do sexo, que ele filmaria esses encontros sem que as pessoas soubessem. Dizem que entrevistaram mais de 50 testemunhas e vítimas e que obtiveram uma riqueza de dados eletrônicos, que eles narram essa suposta atividade criminosa, incluindo vídeos dos freak-offs. Que o rapper e o media mogul deixam no centro de detenção metropolitana no Brooklyn sobre essas acusações federais. Está sendo relatado que os promotores federais do Distrito Sul de Nova York, onde este caso está sendo processado, agora estão viajando para Londres, que eles estão procurando mais possíveis vítimas, relatando que uma equipe de detetives chegaram em Londres que vieram na semana passada e baseado em alegações que Combs pode ter abusado de mulheres no Reino Unido. E afinal, quando você pensa sobre isso, Combs ia em Londres regularmente há anos. Se verificar o período de tempo que foi exposto pelos promotores em sua acusação, porque eles alegaram que ele estava abusando de mulheres desde 2009, Diddy, por exemplo, de volta em 2010, estava promovendo seu filme, e em junho de 2010 ele lançou Sean John em Londres, e na época ele disse: bem nas acusações que ele enfrenta atualmente, há um elemento de tráfico de pessoas, seja através das fronteiras estaduais ou internacionais, para fins de força ou coação, sexo comercial e prostituição, e pela acusação de extorsão. Promotores explicam como essa empresa criminosa, que ele supostamente era o líder, envolvido em atividades que afetaram o comércio exterior. Então, em outras palavras, se esse abuso ocorreu no exterior e este é outro padrão de abuso, que talvez tenha emanado dos Estados Unidos e depois foi para o exterior e voltou, ou se houver testemunhas deste abuso no exterior, talvez cidadãos americanos estivessem sendo abusados no exterior. Então você tem testemunhas no Reino Unido, ou talvez Combs estivesse transportando pessoas de Londres de volta aos Estados Unidos. Dada a enorme quantidade de tempo que ele passou em Londres, há preocupações de que a alegada ofensa não estava confinado apenas na América. Promotores estão empregando qualquer pessoa no Reino Unido, quem pode ter informações. Eles sentem que poderiam ajudar na investigação. No caso Combs, é quando você tem informações adicionais. Você volta ao grande júri para obter uma nova acusação alterada, que ele poderia ser acusado de crimes adicionais, poderia haver mais vítimas, talvez ainda mais réus sejam nomeados. Algo muito semelhante aconteceu na situação de Kelly. Ele foi condenado a 30 anos de prisão por sua própria acusação de tráfico sexual e extorsão. Lembre-se que ele foi acusado em acusação de substituição no Tribunal Federal de Nova York. Existem outros estatutos federais que poderiam potencialmente entrar em jogo se estamos falando de Londres. Coisas que poderiam ter acontecido no exterior, se estamos falando
plano de encargos adicionais, especialmente se tiver algo a ver com menores, e para ser claro, não há alegações sobre menores por promotores. Sobre a lei federal. Há uma acusação com relação a seduzir menores, viajar para se envolver em atos sexuais ilegais, abuso em outro país que pode estar relacionado a isso. Foi o que aconteceu com Ghislaine Maxwell, a mulher que é condenada por acusações de abuso sexual de menores em Nova York e condenada a 20 anos de prisão. A senhora de Jeffrey Epstein foi dito que Maxwell foi condenada. No caso dela, os promotores dizem que ela encorajou um menor para dar massagens a Epstein, em Londres. E foi repetido pelo promotor estadual do condado de Palm Beach. Na semana passada, quando questionado, é importante para os promotores em Nova York, para prender Combs em prisão preventiva, ser negado fiança, estar no centro de detenção metropolitana. Por quê? Para que mais acusadores pudessem se sentir seguros para se apresentar. Em outras palavras, Combs não pode te machucar, ele não pode te intimidar, ele não pode te ligar. Que a propósito, foram as alegações apresentadas pelos promotores, porque ter a sua fiança negada, eles afirmam que ele estava entrando em contato com testemunhas e vítimas, fornecendo-lhes falsas narrativas. Na verdade, por isso que talvez não seja surpresa outro processo. Depois que Combs foi preso e negou fiança, Talia Graves fala sobre outro grande desenvolvimento. Ela entrou com uma ação no Tribunal Federal de Nova York, acusando Combs e seu guarda-costas de drogar e agredi-la sexualmente em 2001, e filmando esse encontro também. Ela afirma que depois de ter sido oferecido uma taça de vinho e sentindo-se tonta e fisicamente fraca, onde ela alega que Combs e Sherman a agrediu, tanto sexual como fisicamente. Citação falsa e infundada, e que essa era uma citação de tentativa clara de ganhar dinheiro. Não fora da possibilidade que os promotores do Reino Unido podem estar planejando abrir um caso contra Combs já também. É quando um advogado de um novo acusador de Combs alegou que ele havia sido contatada sobre a venda de uma das fitas de Didi, referindo-se a fitas de sexo. Já houve fitas vazando em Hollywood, sendo comprada, mas uma pessoa em particular entra em contato comigo para comprar um determinado vídeo. Eu posso dizer que o vídeo era pornográfico. Isso foi em sua casa em Atlanta. E parece que a pessoa que está olhando para o vídeo, para mim não parece que a pessoa sabe que eles estão sendo filmados. As acusações atuais que Combs enfrenta, promotores lembram. Eles alegam que Combs filmaria pessoas fazendo sexo com profissionais do sexo durante esses freak-offs, sem o conhecimento deles.
Então ela diz que essa pessoa sem nome alega que quando ela estava na casa de um amigo dessa indústria, Sean Combs veio e ela começou a se sentir tonta depois de tomar uma bebida. Então Combs supostamente agrediu sexualmente, então dirigiu outro homem para agredi-la sexualmente, enquanto Combs assistia e se tocava. Consistente com o tema do freak-offs da acusação, Combs negou as acusações aqui. Na verdade, o seu advogado, Mark Neffelo, disseram, mas ele não é um criminoso. São planos de Combs para combater essas acusações. O Sr. Mark indica que Combs não tem planos para fazer um acordo neste caso. Promotores estão dizendo que Combs está no topo dessa indústria criminosa, que ele é o chefe, que ele estava dirigindo essa conspiração criminosa e que tinha todas essas pessoas trabalhando com ele para facilitar essa atividade criminosa. Após o anúncio da acusação de prisão, como eles podem oferecer a Combs um negócio leve? Não faz sentido ouvir isso. A year ago, Sean Combs stood in Times Square and was handed a key to New York City. Today, he's been indicted and will face justice in the Southern District of New York. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. Como as pessoas têm dito online que ele vai citar nomes e sair e mencionar pessoas de alto perfil, e eu não sei se eles precisam dele para isso. Se eles tiverem muitas testemunhas e eles têm dados eletrônicos, então eu não estou surpreso de que ele esteja fazendo, ou seu advogado está dizendo, que ele não vai fazer acordo agora. E para Combs também, ele provavelmente não quer concordar com nenhum tempo de prisão. Primeiro, ele pode legitimamente acreditar que pode vencer este caso, e é uma série de defesas que ele pode levantar. Falando em extorsão, ele poderia dizer que não há organização criminosa, não havia esquema comum, não havia propósito comum, que os processos alegados, uma série de incidentes isolados, eles estão tentando guardá-los todos juntos em uma mesma coisa. Não faz sentido. Tráfico sexual da vítima 1 Por exemplo, se a vítima 1 for Cassie, Cassandra Ventura Combs, ex-namorada, que entrou no processo inicial contra ele em novembro de 2023, e há um argumento a ser feito, ela é a vítima 1 nesta acusação. Ele poderia dizer, ei, ela era minha namorada sim. Nós éramos íntimos sim, nos envolvemos em surtos, mas ela concordou, foi consensual. Não havia profissionais do sexo, não havia uso de drogas ilícitas. Eu não estava forçando a se envolver nesses atos sexuais com trabalhadores do sexo masculino. Havia freak-offs. Eu os chamei de malucos, mas todos concordaram com isso. Foi consensual, ninguém se sentiu ameaçado, ninguém foi ferido.
Enquanto havia relatos conflitantes sobre seu tempo, até agora na prisão federal, no centro de detenção do Brooklyn, é o nosso entendimento que em um ponto ele foi submetido a monitoramento intenso para sua segurança, embora de acordo com os últimos relatórios, ele foi visitado por sua família. Advogado de Combs disse que as pessoas que ele é muito focado, ele é muito forte, ele está concentrando em sua defesa, está se preparando para o julgamento. Vou ficar em confinamento domiciliar por 1 ano, 2 anos, enquanto espero o julgamento. Relatórios indicam que ele ficou em choque quando lhe foi negada a fiança, especialmente porque ele ofereceu um pacote de fiança atraente. Dada a gravidade das acusações, o peso da evidência e, além disso, as alegações que ele estava entrando em contato com testemunhas e vítimas, eu não acho que ele achava que ficaria preso. É a estrela investidor do Shark Tank, Mark Cuban, no último episódio de Tell Vogue, um podcast famoso, Cuban, que é convidado, disse: ele alegou que as festas de Combs realmente não eram para ele e que é interessante sobre isso é quão silencioso várias celebridades de alto perfil foram, não apenas na sequência da prisão e acusação de Combs, mas também na estreia de todos aqueles processos civis. E há uma série de razões pelas quais as celebridades e pessoas de alto perfil não falaram. Talvez eles estavam conversando com os investigadores, talvez eles estavam cooperando como testemunhas e testemunhará no julgamento. Talvez eles sejam parte do caso, eles fornecem evidências, ou por outro lado, eles simplesmente não. Quero estar falando sobre qualquer coisa relacionada a Sean Combs, do ponto de vista de relações públicas e carreira. Ter Mark Cuban saindo e dizendo não tenho conexão com Sean Combs, isso é algo que realmente não ouvimos muito. Esses são alguns dos mistérios mais recentes no caso.